Hello pessoal, meu nome é Liliana de Tempo Literários e vamos com aquele vidinho que é um vidinho simplesinho, que é só eu e você fazendo um lindo e belo bate-papo, basicamente eu falando aqui das minhas últimas leituras e também da minha leitura atual aqui com vocês, atualizando aí o que eu andei lendo, o que eu andei finalizando de leitura e é claro, né, sobre a minha leitura atual, que por sinal estou demorando basicamente aí, eu acho que um mês ainda estou nesse livro, até porque o livro é um trambolho, basicamente, um calhamaço, e eu, como já sou lenta de ler livros e ainda estou lendo calhamaço, acabou, né, o meu ritmo de leitura, né? Então, bora para as minhas atualizações. E vamos falar sobre as minhas leituras, né, que eu andei finalizando, começando por esse livro, que eu acho que vai fazer um mês que eu finalizei ele, se eu não me engano. Eu não lembro, eu lembro que eu comecei esse livro lá pro mês de julho, ou foi no final de junho para julho. Só que como em julho eu tava de férias, eu tava meio que curtindo ali um pouquinho minha tranquilidade, acabei que não conseguindo ler o livro, né? Mas enfim, acontece. E o livro que eu estou falando é esse aqui, que é Relatos de um Gato Viajante. Para quem sabe, né, eu sou mãe de pet, eu amo gatos, gato é meu animalzinho favorito, até porque eu tenho uma gata aqui, né, que senão vocês nem vão conseguir ver, porque a bichinha só tá dormindo, né, dorme num canto ali, enfim. Esse livro foi indicado para um amigo meu há muito tempo, ele falou que eu ia amar, ele falou que eu ia amar, né, o gato, porque o gato ele é muito sarcástico, muito com linguinhas afiadas, e assim, e realmente foi dito e feito, eu amei esse livro, assim, foi uma leitura maravilhosa, uma leitura bastante gostosinha de se ler. O que vai acontecer nesse livrinho aqui é que nós vamos conhecer um gato de rua, tá? Ele simplesmente sempre viveu ali na rua, ele conseguiu, né, sobreviver na rua, porém ali ele faz uma amizade com um senhorzinho chamado Satoru Miyawaki. Tô lendo aqui, gente, porque o nome do personagem é muito difícil. E eu, quando tava lendo esse livro, para eu poder pronunciar o livro desse personagem enquanto eu estava lendo, eu pronunciava de qualquer maneira. Porque assim, eu só tava indo com a pronúncia do nome dele. Mas é o seguinte, então, o gato, né, que é de rua, que se chama, que simplesmente no início ele não tem nome, é como se fosse um gato sem nome, não tinha nome, porque ele viveu sempre na rua, cresceu na rua. Então, assim, né? Só que ele sempre tá dormindo em cima de uma van velha, super acabada, e chega esse senhorzinho, que é o Satoru. Ele consegue fazer amizade com esse gato, só que, claro, ele não consegue, né, pegar ele porque ele é um gato de rua. Só que acontece ali um acidente com o gato simplesmente, de alguma maneira, consegue chegar até o local onde ele conhece, onde ele fez amizade com o Satoru. Satoru pega ele, leva para o veterinário, cuida dele e acaba, claro, óbvio, adotando o gato e botando o seu nome de Naná, que é conhecido no Japão, Naná é como se fosse um número da sorte, por conta do seu rabo, por ter um formato ali de 7. Então, assim, colocou o nome do gato como Naná justamente por conta disso. Porém, todavia, entretanto, o gato não é uma fêmea, mas sim um macho, e por isso que muita gente confunde por conta do seu nome. Só que o que acontece é que Satoru, ele tá passando ali por um problema, a gente não sabe o que aconteceu de fato com ele. A única coisa que a gente sabe é que tem alguma coisa ali acontecendo na sua vida e que ele não consegue mais poder ficar com o Naná. Então ele vai em busca de outras pessoas, dos seus amigos ali mais próximos que gostam de gato, para poder conseguir uma adoção confiável para que possa ficar com o Naná. A gente acompanha essa jornada de ambos, né? Que eles vão de carro, eles vão vendo as paisagens, né? Vão vendo os lugares maravilhosos. A gente vai acompanhando a trajetória desses dois personagens, tanto do Satoru, tanto do Naná. E o mais curioso, o mais engraçado aqui nesse livro é que a gente tem os pensamentos do gato, né? Do Naná. Temos o pensamento dele. E a maneira dele de falar com as pessoas é maravilhoso. Por mais que nós, os humanos, olhamos para o gato, a gente fala com o gato, mas o gato te responde ali com um miau, mas você não entende a língua dele, entendeu? Mas você quer saber o que ele está pensando? Como seria os pensamentos do gato? Então, simplesmente, a autora, ela colocou ali os pensamentos de gato. E o pior, que os pensamentos do Naná aqui do livro é literalmente pensamento de gato, sabe? E é muito maravilhoso, eu amei demais.
Eu marquei bastante, né, no livro, porque assim, amei demais, favoritei, são muitos diálogos icônicos, são diálogos assim que você literalmente ri, porque são diálogos que você lê e você pensa. Realmente, isso é um pensamento de um gato. É assim, e o Naná, ele é muito sarcástico, muito respondão, e ele literalmente dá umas respostas que você fica. É isso mesmo. Mas assim, eu amei demais essa leitura, amei, óbvio, né? Claro que eu favoritei esse livro. E assim, em breve vai sair a resenha desse livro. E já a próxima leitura que eu finalizei recentemente foi um livro escolhido para o clube de leitura na qual eu participo aqui na minha cidade. E o livro escolhido foi E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie, ou seja, a nossa queridíssima rainha do crime, né? A gata triste, né? Como eu chamo ela. E o que acontece aqui? Eu nunca li esse livro, mas eu sempre vi esse livro por aí. E muita gente que lê esse livro se apaixona, fica assim, com a cabeça explodindo. E assim, eu, né, sou fã da Agatha, já li vários livros dela, tenho aqui vários boxes dela. E assim, de todos os livros que eu li da Agatha, esse, pra mim, de fato, é o melhor, assim, de todos, sabe? Dos que eu li. Esse pra mim fica ali no top 1 do ranking dos livros da Agatha Christie. E não sobrou nenhum. Aqui nós vamos acompanhar a história de 10 personagens. Vou logo avisando, gente. São 10 personagens. Minha memória, ela é tipo memória de Dory. Eu não consigo memorizar, eu não consegui memorizar os nomes desses 10 personagens durante o livro, tá? Porque durante o início ali da história, a gente vai acompanhando todos esses 10 personagens, chegando a uma ilha, né? De uma mansão que tá ali numa ilha, onde cada um deles foi convidado por um anfitrião chamado Miowen. Mas o que acontece é que quando eles chegam nessa mansão, que eles ficam literalmente aislados ali, eles ficam sem contato nenhum com outro local, eles literalmente estão presos naquela ilha. O Miowen não está presente, né? Nesse caso, o anfitrião não está presente no local. Então, vamos começar aqui. Aí já começou estranho, né? Porque todo mundo recebeu as mesmas correspondentes, de alguma maneira fazendo com que eles se unam ali naquela mansão. Tudo bem? E o que acontece é que durante o jantar, enquanto eles estão ali se conhecendo, acaba soltando ali um alto-falante, simplesmente falando dos casos na qual eles estão sendo julgados. Só que são casos que aconteceram há muito tempo atrás, onde eles foram julgados, mas eles foram julgados inocentes porque foram as situações que aconteceram por questões de fatalidade ou que foram considerados acidentes. Só que ali, dentro da mansão, eles estão realmente sendo julgados como culpados. Então começa aquela comoção, tudo, cada um deles começa dando sua justificativa do que aconteceu. Porém, quando simplesmente acontece o primeiro assassinato, todo mundo começa a entrar em pânico e todo mundo começa a desconfiar de um dos outros. Aqui, em Não Sobrou Nenhum, são 10 personagens, como eu já falei, são 10 nomes, são 10 pessoas, e eu, como uma memória de Dory, eu não memorizei os personagens nenhum. Eu só lembro, assim, vagamente que uma é professora, se eu não me engano. Eu sei que é um tipo de detetive. E se eu não me engano, ou é juiz, ou é um policial, alguma coisa assim, gente. Então, assim, eu já comecei com o livro sendo bombardeada com muitos nomes, com muitos personagens, com muitas descrições. Então, o que eu fiz? Gente, peguei o livro e só vou. Porque eu não vou conseguir memorizar o nome desses personagens. Eu não vou conseguir, sabe, me lembrar o nome de cada um deles enquanto a história vai desenrolando. Só que aí, claro, eu fui lendo, quanto mais eu estava lendo o livro, mais morte ia acontecendo, mais suspeitos eu ia criando, claro, e o pior de tudo, né, para mim, como uma leitora, né, como uma investigadora da história, né, que eu gosto de fazer isso quando eu leio algum livro de thriller, é que sempre que eu tenho ali um suspeito, o suspeito morre e minha teoria vai simplesmente minha teoria vai rala abaixo, tá? Então assim, eu amei e não sobrou nenhum. Minha cabeça ficou explodida. Quanto mais teoria criava, quanto mais tinha suspeito, mais meu suspeito morria. E eu ficava agoniada, eu ficava doida, eu quase estava arrancando meus cabelos por conta, tipo, não é possível
que durante toda a minha leitura eu não tenha percebido, não tenha notado, não tinha nenhum personagem tinha dado indício de que era o assassino. E eu, gente, não é possível. E às vezes eu chegava a uma conclusão de que talvez seja alguma coisa sobrenatural, ou todo mundo ali simplesmente ficou doido, maluco e saiu matando todo mundo. Sabe? É a minha teoria. Então, assim, e não sobrou nenhum. Eu amei esse livro, favoritado, 5 estrelas, com toda certeza. E, gente, lembra que semana passada ficou sem vídeo no canal? Pois é, eu tinha feito um vídeo resenha desse livro, falando mais dele, falando sobre como eu me senti, sobre a minha opinião, sobre a trama, tudinho, no vídeo. Só que eu acabei ficando doente, acabei pegando um resfriado, eu fui editar o vídeo para postar para vocês, e eu descobri que eu deletei o vídeo sem querer, pensando que era um vídeo que eu já tinha editado. E eu achava que eu tinha salvo ainda o vídeo no meu cartão da câmera. E não tava, também deletei dali. Então, assim, gente, eu fiquei tão triste quando isso aconteceu, mas tudo bem. Acontece. Talvez eu faça um outro vídeo resenha de um outro livro aí pra vocês, porque eu sinto falta de fazer vídeo resenha aqui pra vocês, né? Falando de um livro específico que eu amei, um livro que eu adorei. E não sobrou nenhum, foi um livro que eu queria muito falar com vocês aqui no canal, falar dele, falar minhas opiniões, tudo, só que né, foi o vídeo. Não consegui recuperar o vídeo, eu deletei o vídeo, enfim. Mas assim, meus amores, se vocês nunca leram nada da Agatha Christie, ou você já leu alguns livros da Agatha e querem muito ler, eu aconselho você ler e não sobre nenhum, porque assim, o livro, ele é de explodir a cabeça. Além, né, de a gente acompanhar, né, o livro, os personagens sendo assassinados, né, e a gente criando nossas teorias durante o livro, temos um outro mistério para ser resolvido, que são os soldadinhos que aparecem durante o livro e todos eles vão acabar ali desaparecendo um por um. Então, assim, é para explodir a cabeça, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, assim, gente, só leiam e não sobre nenhum, porque eu tenho certeza que vocês vão amar essa história e vão ficar com a mente assim. E é sobre isso. E já o próximo livro que eu finalizei recentemente é um romancezinho, bem clichêzinho, com bastante drama. E eu estava sentindo falta de romances, de livros assim, na minha vida, para eu poder ali torcer pelo casal, pelos protagonistas, e também um pouquinho de drama para poder chorar um pouquinho, porque eu estava sentindo falta disso na minha listinha de leitura. E o livro que eu li foi As Cores que Perdemos, foi um livro que estava no meu Kindle assim, ó. Há bastante tempo eu tinha pegado ele no Kindle Limit e estava lá parado há um tempão, aí eu querendo ali um romance, clichê na minha vida, eu falei, eu vou ler isso aqui que já está parado há muito tempo. Comecei a ler esse livro, e aqui nessa trama nós vamos acompanhar Landon e Callie. Ambos eles são amigos, né? Eles cresceram juntos, eles se conheceram na infância e cresceram juntos ali, foi construindo uma amizade. E é claro, né, nessa amizade acabaram se apaixonando e se transformando em amor. Óbvio, né? Eles começam a namorar, tudo bonitinho. Só que nós estamos também não só vendo o passado, mas também estamos vendo o presente no livro, que é quando a gente acompanha a história de Callie e Lendo. Eles já não são mais amigos, eles estão separados, cada um está vivendo a sua vida, e a Callie já não fala com ele já faz mais de 5 anos, porque eles tiveram uma discussão no passado e acabou que afastando eles dois. De início, a gente não sabe o que aconteceu entre eles para eles simplesmente acabarem se afastando e retendo ali mágoas dentro de si. Então, o que acontece é que a Callie, quando chega à sua casa, no seu apartamento, ela acaba passando por uma situação em que seu ex-namorado te deu um pé na bunda, roubou seu dinheiro e ainda não pagou o aluguel da casa na qual ela está, e ela está quase para ser despejada daquele apartamento e ela não tem dinheiro para pagar. E o que ela faz? Ela simplesmente vai embora, sai daquela casa, porque ela acaba sendo expulsa, porque não tem como pagar o aluguel. E ela acaba ligando pro Lendo, dizendo assim, você me prometeu. Então, assim, que prometeu que iria cuidar dela, que ia ajudar ela no momento que ela precisar. Mesmo eles não se falando há bastante tempo, porque tiveram uma briga, ele bloqueou ela no WhatsApp, ele bloqueou e enfim. Ele vai, ajuda dela, ajuda a Callie, eles acabam ali dividindo o apartamento que ele mora
em cima de um bar, onde ele trabalha como barman, mas também ele trabalha como tatuador, e ele é um tatuador muito bem conhecido, bastante renomado na arte da tatuagem. Eles dois vão acabar morando juntos debaixo do mesmo teto, e eles, claro, além de eles estarem vivendo juntos, abaixo do mesmo teto, eles têm, né, seus problemas entre eles, porque eles já não se falavam há bastante tempo. Ambos eles retêm mágoas, né, de situações que aconteceram no passado. E é claro, além disso, de viver debaixo do mesmo teto, é um French Love, onde eles foram amigos, eles são melhores amigos, cresceram juntos, namoraram na adolescência, mas uma coisa ali que aconteceu, separaram eles, e agora eles já adultos, eles estão ali convivendo debaixo do mesmo teto, e eles vão ter que tentar não só lidar com essa situação, tentar resolver esse problema na qual eles têm entre eles para resolverem, mas também eles terão que aprender a resistir à tentação que eles têm um do outro, ou seja, eles ainda estão apaixonados um pelo outro. Só que, claro, né, os problemas que acontecem entre eles acabam fazendo com que eles se afastam. E assim, eu amei o livro é muito fofo, muito clichê, muito maravilhoso, e é muito drama, cheio de draminha, sabe aqueles draminha? E são situaçõezinhas que você olha e pensa, por que vocês não se sentam e conversam sobre para resolver esse probleminha? E o mais engraçado também, que eu, assim, durante que eu estava lendo o livro, que a Callie, quando ela era adolescente, como eu já falei, né, que o livro ele tem aquele flashback do passado e ao mesmo tempo presente, no Akali no passado, ela pisava na bola muito. Ela tomava as decisões sem pensar nas consequências. Ela era literalmente prudente em muitas coisas. E eu falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa garota, ela é basicamente um furacão. E assim, apesar disso, eu amei o livro. Além disso, claro, eu fiquei muito apaixonada pela melhor amiga da Kylie, que é a Violet. A Violet, ela passou por uma situação na sua vida, ela sofreu um acidente e acabou que tendo que amputar o seu braço. Então ela usa o braço dela tipo de robô. E assim, eu amei a Violet. A Violet é muito fofa, maravilhosa. E assim, eu preciso de um livro com essa personagem. Eu já até mandei direct pra autora. Falei pra autora, gente, por favor, cria o livro da Violet. Eu preciso saber se essa mulher conseguiu ter o seu romance finalizado, porque ela é muito daquela que se apaixona, bem romântica, bem tipo. Eu quero que aconteça isso na minha vida de romance, tipo, sabe quando você assiste um filme romântico? Ou quando você lê um livro romântico, você fala, gente, preciso isso na minha vida? Então, a Violet é basicamente assim. Ela quer um romance super clichê, super fofo, e eu amo ela. Maravilhosíssima, perfeita. Eu quero um livro da Violet. Então, assim, amei demais o livro. Super indico aqui para vocês. Leiam. Ele está disponível no Kindle Limit, é de uma autora nacional. Então, assim, fica aí a indicação para vocês. E agora vamos falar sobre a minha leitura atual, na qual eu estou lendo nesse exato momento. Como eu já falei, eu estou lendo um livro que ele é basicamente um trambolho, né? Ele basicamente é um calhamaço e já sabe, né? Eu sou muito lenta, né? Enquanto eu estou lendo, às vezes tem dia que eu leio 10 páginas, tem dia que eu leio umas 50 páginas, mas vai de acordo do meu momento. E o livro que eu estou lendo é esse aqui, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Como eu já falei, eu tinha iniciado a leitura de Harry Potter, eu li até o quarto volume, que foi o Cálice de Fogo, e eu estava procrastinando muito em pegar o quinto livro. Por quê? Porque é um calhamaço, é um trambolho, é um livro de 60 e poucas páginas, sabe? E ele às vezes me intimida. Livros que tem ali 60, 700, 1000 páginas me intimida. Apesar de que tem muitos livros aí que eu quero muito ler, e assim, me intimida, sabe? E eu fico, meu Deus, se eu for pegar esse livro para ler, quanto tempo eu vou demorar para ler ele? Um mês? 2 meses? Então eu fico nessa. Mas eu resolvi, peguei a minha coragem, botei em mim e peguei o livro para ler. E eu estou lendo. E o bom disso é que eu já estou. Já li tudo isso. Meu Deus. Já li basicamente isso aqui, gente. E isso aqui
se deve ao fato de que eu estou tendo aula presencial na faculdade toda segunda-feira. Então, o que acontece? Segunda-feira eu vou para a faculdade, de manhã eu não consigo ler, porque de manhã, nesse caso, a caminho de ir à faculdade, não consigo, porque meu cérebro ainda está acordando. Mas quando eu estou na aula e quando tem aquele intervalozinho de 10 minutos, de 15 minutos que o professor dá para a gente poder sair, ir ao banheiro, tomar água, essas coisas, eu aproveito esse tempinho e leio o livro. E claro, quando eu estou voltando para casa da faculdade, eu aproveito e pego o livro para ler no ônibus e no metrô. E, gente, esse ponto é o que está sendo a minha ajuda, a minha mão na roda, sabe? Para mim poder ler esse livro. Porque se depender de mim, gente, vai ser uma eternidade eu empancada nesse livro. Mas, assim, tem dias que eu pego ele para ler ali umas 6 horas da noite e fico até umas 8, 9 da noite lendo ele. E, enfim, tem desses momentos. Então, eu nem vou falar muito da história, né? Porque todo mundo já conhece a história de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Preciso muito dar um jeito de finalizar essa saga, né? Porque vai ficar faltando aí Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte. E, assim, eu já cheguei em 500 e eu estou na 514 páginas. Então, fica faltando isso aqui. Fica faltando umas 100 e poucas paginazinhas. E aí, essa parte do finalzinho, eu estou procrastinando. Por quê? Como eu já assisti o filme e eu sei que o nosso queridíssimo Sirius Black morre aqui nesse livro, eu não estou preparada, gente. Literalmente, eu não estou preparada para ler sobre a morte de Sirius Black aqui no livro. Porque eu lembro que quando eu assisti o filme, eu chorei. Fiquei muito triste com a morte dele no filme. E assim, faz muito tempo que eu assisti, né, o filme, A Ordem da Fênix. Não lembro de muita coisa, eu lembro da morte do Sirius, lembro dos Comensais da Morte sendo liberados de Azkaban. Mas assim, tem muita coisa nesse livro que não foi colocada no filme. E eu fiquei em choque quando eu estou lendo quando eu estava lendo o livro, né, durante o livro, né, nesse caso. Tipo, como por exemplo, o Rony e a Hermione, eles são escolhidos por serem monitores de sua casa, ou seja, eles são monitores da casa da Grifinória. Só que eu parei um pouquinho quando eu li esse momento e pensei, nos filmes eles falam sobre isso, de que Rony e Hermione são monitores da casa? Fiquei pensando nisso, porque eu não lembro se eles falam no filme. E eles são escolhidos como monitores pelo alvo Dumbledore, né? Não só isso, também temos a cena em que Harry recebe a foto das Ordens da Fênix, onde tem o pai de Neville Longbottom. Gente, eu não sei pronunciar o nome de Neville Longbottom, não sei pronunciar o sobrenome dele, gente. De Neville, que tem os pais deles lá, que eles são da Ordem da Fênix. E falando em Neville, há uma cena aqui no livro, gente, que eu não lembro de ter no filme. Eu acho que eles não têm. Que eles tiraram, né, do filme. Que é uma cena onde que o pai de Rony acaba sendo atacado pela cobra de Voldemort. Eu esqueci até o nome da cobra. E Harry acaba sonhando com isso, leva lá pro Alvo Dumbledore. E Alvo Dumbledore manda os meninos, os Weasley e Harry para casa, né, da Ordem da Fênix, para poder ver o pai. Beleza, o pai, ele está em um hospital, internado lá, né? E Harry, todo mundo vai lá para visitar ele, tudo bonitinho. Todo mundo começa a discutir. Aí o que acontece? Rony, Hermione e Harry saem do quarto do pai de Rony para caminhar no hospital. E ali na caminhada ele acaba encontrando nada mais, nada menos que o professor da Câmara Secreta, que ele foi um professor escolhido para ensinar como é que chama? Feitiço Contraste das Trevas. Pois é, esse professor tá nesse hospital, meio que ele ainda está naquele tipo amnésia, ele ainda não lembra de muita coisa, ele só lembra
de que ele é um professor bastante renomado, que ele é muito famoso, que assina, faz autógrafo, e Rony, Harry e Hermione acabam encontrando ele, acabam lá sentando, visitando ele. E no meio tempo ali, eles acabam se encontrando com a avó de Neville, e Neville também tá ali, né, junto com ela. E ela simplesmente tá ali visitando os pais de Neville, que eles estão no hospital por conta, né, do poder de, acho que foi Cruciatus, ou foi Impérios, que a Beatriz Levitring, Beatriz, ai, não sei o nome dessa mulher, gente, o sobrenome, que a Beatriz usou neles para ele poder ficar meio perdidaço e eles foram tão no hospital. Essa cena, gente, não tem no filme, que eu me lembro muito bem, não tem. Que é quando, né, que aí o pessoal, o Harry sabe do que aconteceu com os pais de Neville, então ele tenta de alguma maneira fazer com que Rony e Hermione não fiquem sabendo, só que já tá demais porque eles escutaram o nome de Neville, e quando o Neville chega, Neville tenta se esconder ali para não dar indício, né, de que os pais deles têm esse problema, tá ali no hospital internado, só que aí a avó, né, se apresenta para os meninos, fala quem é, fala o nome, diz que o Neville já tinha falado deles, e aí ela pega e conta, né, dizendo que a gente está aqui porque o pai de Neville está internado, porque ela é a Beatriz, né, o Começar da Morte, que é Começar da Morte, usou o poder de Império, não foi cruciado nos pais de Neville, e eles estão internados, e a gente está visitando ele na época de Natal. E é aí que Rony e Hermione ficam sabendo o que aconteceu com os pais de Neville. Porque antes ele não sabia. E eles ficam sabendo nesse exato momento. E eu fiquei assim, gente, fui em choque. Que essa cena não tá no filme. E eu não lembro como foi que eles ficam sabendo que, que o pai de Neville usaram o poder do Impérios, ou foram Cruciatus, enfim, eu já falei muito isso, nos pais de Neville. Eu não lembro como eles descobrem, mas a maneira como eles descobriram aqui foi para mim chocante. Fiquei triste por Neville, apesar que Neville seja um pouco, sei lá, um pouco. Mas eu gosto de Neville, eu tenho pena dele por conta dos pais. Ele é muito fechadinho, muito tímido, mas eu gosto bastante dele. Não só isso, também eu fiquei com muita pena de uma cena que acontece com o professor Snape. Que eu fiquei com muita dor dele. Eu sei que eu não sou. Eu sei que no primeiro filme, acho que no segundo, acho que na maioria dos filmes, até os quarto, que eu fico com raiva, né, do professor Snape, que eu não gosto dele. Mas depois, quando você começa a entender o Snape, começa a entender por que ele é assim, você fica de coraçãozinho partido. E assim, tem uma cena, né, que Harry, ele acaba. Tem uma cena no filme, nesse caso, acaba entrando na mente do professor Snape, descobrindo, né, o que o pai, né, o Tiago Potter, fazia com o Snape na adolescência, né, quando eles estavam juntos ali em Hogwarts. Só que no livro é diferente. O professor Snape ensina, né, a bloquear sua mente para que o Voldemort não entre na mente dele, né, que pega informações sobre a Ordem da Fênix. E o Snape, ele pega uma penseira, né, que é a penseira que aparece lá no escritório de Alvo Dumbledore, que você tira ali na sua memória e bota ali na penseira, beleza. É o que o Snape faz, né? Ele tira as memórias dele na cabeça dele e bota na penseira para Harry não acessar essa memória enquanto eles estão ali treinando. Só que a cena é totalmente diferente que no livro. Eu lembro que no filme o Harry, ele entra na mente de Snape e encontra essa memória, porque ele não tira. No livro, Snape tira, só que ele acaba sendo atrapalhado pelo Malfoy, eu acho que é pelo Malfoy, para pedir uma ajuda para uma situação que aconteceu alguma coisa na casa da Sonserina. Snape acaba esquecendo de pegar as memórias da penseira e vai embora para resolver. Então ele deixa também na penseira. E o que Harry faz com a sua cara de curiosidade? Vai para a penseira, bota a cara e a partir daí a gente vê a memória do Snape das coisas na qual ele passou. Então a gente vê o Tiago, a gente vê o Lupin, a gente vê o Sirius, a gente vê
Qual é o nome dele? O Rabicho? Não, eu acho que é Rabicho, é o Pete Pettigrew, alguma coisa assim. E, claro, a gente vê o Tiago fazendo bullying com o Snape na sua infância. Não só isso, mas também a Lily, né, que é a mãe de Potter, defendendo o Snape. E é uma cena, gente, tão triste. Fiquei com tanta pena do Snape que me deu vontade até de chorar na hora que eu tava lendo. Mas, enfim, eu acredito que até quando esse vídeo sair, eu já vou ter terminado esse livro. Espero muito, porque faltam 100 e poucas páginas. Ainda não estou preparada para mais do Sirius Black, mas enfim, eu tenho que estar preparada. Eu pensava que eu já passei raiva com a Dolores Umbridge no filme. No livro ela é 3 vezes pior, tá, gente? No livro, eu quero matar essa mulher. Essa mulher é horrível. Ela é. Sério, a professora Umbridge Ela sempre que aparece alguma cena da professora aqui, eu fico. Aqui, por favor, tira essa mulher da minha frente, porque senão me dá vontade de entrar no livro e querer arrancar a vida dela, porque gente. Então, assim, como faltam 100 e poucas páginas, então, assim, espero muito que eu esteja preparada para o final do livro. Mas é isso, gente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo sobre as minhas leituras que eu finalizei. E algo, né, sobre a leitura na qual eu estou lendo. Gente, desculpa. Eu acho que esse livro, A Ordem da Fênix, eu acho que eu devo ter falado bastante do livro aqui, né, do que eu achei, do que eu tô achando, das coisas, né, das diferenças, né, que eu encontrei entre o livro e o filme. Mas, enfim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar no Céuzinho Azul e no Instagram, no TikTok, que eu estou sempre por lá. Até porque, né, por enquanto, a gente está sem o Twitter, já levamos aí mais de 20 dias, eu acredito eu. E acho que a minha abstinência de Twitter foi-se embora, porque acho que eu já não ligo tanto, já não tô nem, tipo, tô nem aí mais pro Twitter. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo!